despeita e te digo não temas. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Esse texto está em Josué, no capítulo 1, quando Deus encoraja aquele novo líder para substituir Moisés numa missão tão difícil de conduzir aquele povo. Toda uma nação precisava chegar à terra prometida, precisava de um líder que temesse a Deus, assim como Moisés. E Josué, obviamente, não se sentia à altura para isso, mas Deus o encorajou, dizendo para ele: vai lá, eu serei contigo, eu te esforço, eu te ajudo. Essa canção nos remete a esse texto de Josué, capítulo 1, que nós leremos. Mas se você quiser cantar comigo, vamos lá. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres. Por quê? Porque eu sou teu Deus. Esse é o motivo. Esse é o grande motivo. Porque eu sou teu Deus. Que eu me referi, quero ler com você, está aqui em Josué, logo no capítulo 1. Os 5 primeiros versículos já são suficientes para nós entendermos essa bênção de promessa tão necessária que Josué precisava ter para esse novo pleito, para essa nova demanda que estava sobre ele. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E depois Deus vai seguindo algumas palavras de encorajamento, de força, para que Josué possa se sentir amparado. Deus diz: seja forte, corajoso. No versículo 7 fala: somente ser forte, muito corajoso, tenha cuidado de obedecer aos mandamentos, e etc. O Senhor continua aqui uma série de orientações a Josué.
Como a minha intenção aqui não é de me estender, eu gostaria de pegar apenas um pequeno pedaço dessa história tão magnífica, tão interessante e tão própria. Agora, Josué tinha grande responsabilidade de conduzir aquele povo, e eu acredito que muitos estavam desconfiados de como seria o futuro. Talvez um futuro incerto na cabeça de muita gente. Agora, toda aquela geração só tinha conhecido Moisés, só Moisés como líder. Isso era uma responsabilidade tremenda para Josué. Como que ele ia fazer um trabalho ali, se ele próprio confiava tanto no direcionamento de Moisés, e o que seria dele daqui para frente? Deus tratou de se aproximar de Josué, encorajá-lo e dar certeza para ele. Olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo também. Ser forte e corajoso, te esforça, vai em frente, eu serei contigo. E foi assim que aconteceu. E Josué então teve ânimo, deu bom testemunho, foi um líder firme e levou a nação adiante. Eu quero abrir um parênteses para falar acerca da gripe espanhola, que atingiram o mundo nos anos de 1918 e 1919. Gripe espanhola ou gripe de 1918. Ela foi tão destruidora, só para você ter uma ideia, o mundo tinha mais ou menos 2 bilhões de habitantes. E a gripe espanhola atingiu 500 milhões de pessoas. 500 milhões, isso quer dizer que atingiram aí 1/4 da população. Ou seja, a cada 4 moradores da Terra, um pegou a gripe espanhola. Aqui no Brasil, para se ter ideia, só na cidade de São Paulo foram 350 mil pessoas infectadas. E no Brasil todo morreram 35 mil pessoas por causa da gripe espanhola. Considerando que à época o Brasil tinha 18 milhões de habitantes. Hoje o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes. Eu fico pensando, como seria nós vivermos numa situação como a de 1918, em que os dados de óbito foram muito maiores do que os de hoje. Olha, o Brasil hoje tem mais de 200 milhões de habitantes e morreram 1.000 e poucas pessoas. À época, o Brasil tinha menos de 10% da população que tem hoje. Hoje 200 milhões, à época tinha 18 milhões. E quando tinha 18 milhões, morreram 35 mil pessoas. E agora com 200 milhões, morreram 1.000 e poucas pessoas. É claro que a morte de uma pessoa já é algo para lamentar. Eu só estou falando como que o Brasil ficou, ou melhor, o mundo todo ficou com a incerteza da gripe espanhola. Será que nós vamos sobreviver? E tem uma outra informação. O presidente eleito, Rodrigues Alves, ele foi eleito para o 2º mandato. Ele não assumiu porque ele morreu com a gripe espanhola. Bom, dizem que a origem da gripe espanhola se deu com os americanos. E como os soldados americanos ali na região de Detroit foram para a Europa por conta da Primeira Guerra Mundial, porque era a época da Primeira Guerra Mundial, acabou sendo um grande dispersador desse vírus tão letal. E é interessante que morreram mais pessoas por conta da gripe espanhola do que nas 2 guerras mundiais juntas. Morreram muito mais pessoas pela gripe espanhola do que em 40 anos de AIDS. Veja só como foi destruidor esse vírus. E nós estamos vivendo uma situação agora com o coronavírus, que tem atingido muita gente. E dentro dessa incerteza, o que nós podemos falar? O que nós podemos fazer? Eu estou falando de incertezas por conta exatamente do que passara Israel à época da morte de Moisés. E agora, como será? Como que vai ser? O que será de nós? Como o Chapolin Colorado dizia, e agora, quem me salvará? Bom, o que aconteceu foi algo extraordinário. Eu quero terminar essa reflexão. Hoje nós não estamos fazendo um estudo, mas eu entendo que é bíblico, é um estudo dentro da Bíblia, é uma análise dentro da palavra de Deus. O que eu quero trazer para destacar no nosso coração, que eu acho incrível nessa história de Josué, é que Moisés, apesar de toda a referência de sustentação que ele tinha, de ser o homem que ele era,
realmente uma pessoa que valia a pena estar do lado dele. Realmente uma pessoa temente a Deus, uma pessoa com uma moral grande diante de Deus, realmente um homem notável. Gente, mas apesar de Moisés ser tudo isso que foi, eu poderia destacar muitos outros valores, muitas outras qualidades, muitas outras referências positivas e extraordinárias de Moisés. Mas você já entendeu. Apesar de ser esse homem tão notável, não foi ele que levou o povo a herdar a terra prometida. Gente, o povo não estava preocupado com a carne, com a água no deserto, nem com a lei de Deus. Deus deu a lei, não é porque o povo queria, porque Deus sabia que era melhor para o povo. O povo não estava querendo saber de lei. Quando a água estava amarga, Deus mandou Moisés botar um tronco de água lá dentro e a água ficou boa. Então Moisés estava em tudo ali. Mas o que o povo queria? Apesar da carne, da água, do sustento, da cura, do antídoto, tudo que o povo estava precisando no deserto, não era isso o desejo final do povo. O desejo final do povo era ter a sua terra. Era a terra prometida. Ali era o grande prêmio, o grande triunfo, o grande finale, o top de tudo era a terra prometida. E a terra prometida, Moisés não entrou com o povo. Olha que interessante. Por quê? Porque Deus estava mostrando o seguinte: não depende do homem, não é o homem. Não é o homem pelo seu notável saber, pela sua grandeza, pela sua habilidade política, pela sua capacidade de estratégia militar, de guerra. Não é o homem não, sou eu. Então Deus fez com que Josué levasse o povo. Gente, Deus sustentou Moisés, fez Moisés viver 120 anos. Deus poderia dar para ele aí nesse período final a grande recompensa de entrar na terra prometida, mas Deus falou não. E outra coisa, quando Moisés morreu, Deus escondeu o corpo dele, que era para o povo não idolatrar, os restos mortais dele não se tornar em relíquias e coisa parecida, não fazerem procissão em torno do túmulo dele, etc. Tal. Bom, o certo é que Josué é que levou o povo para a terra prometida. Gente, isso é maravilhoso, porque a tua segurança não está em homem, não está naquilo, naquela outra situação, no poder do dinheiro, etc. Tal. Todo mundo sabe disso, mas é bom nós lembrar. Nossa segurança está no Senhor. Nesses dias incertos do coronavírus, nós temos a certeza de Deus. Em toda essa incerteza, tem uma certeza, a certeza de Deus. Em toda a incerteza do povo, na morte de Moisés, tinha a certeza da presença de Deus. Deus está presente e Deus vai nos abençoar. O mundo experimentou no passado essa pandemia da gripe espanhola e tudo ficou para trás. Nós também venceremos. Ficará para trás. E graças a Deus, o poder de destruição do coronavírus é menor, talvez até mesmo por causa do saber, das nossas pesquisas, dos nossos remédios, dos nossos medicamentos, vacinas, etc., da imunidade que o povo tem. Graças a Deus, os recursos que nós temos de pesquisa, de mapear o DNA desse vírus, etc., graças a Deus por todo esse saber, porque o saber é uma bênção de Deus, a ciência é uma bênção de Deus, é uma bênção, é uma coisa maravilhosa que nós trazemos para o nosso benefício. Por exemplo, você está usando a ciência aí, a ciência da tecnologia da comunicação, eu estou usando e você está usando também aí. Isso é bênção, isso é maravilha, maravilhoso. E eu quero então simplesmente com tudo isso dizer para você, Deus continua no controle. Nos tempos incertos temos a certeza de Deus. Que o Senhor nos sustente, nos abençoe. Cante comigo mais uma vez a última parte dessa canção. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Deus fala isso para você. Não te assombres. Por quê? Por qual razão? Porque Deus está contigo.
porque eu sou teu Deus, teu Deus. Oremos. Querido Deus, sustenta nossas vidas. Nós temos a grande certeza que o Senhor é que está conosco e por isso nós ficamos em paz. Nós sabemos que quando tudo falta, Deus nunca falhará, Deus nunca faltará. Em Deus nós temos tudo. Que isso faça sentido para nós. Que isso gere em nós um encorajamento para enfrentarmos a situação. Assim como Deus, quando falou com Josué, pronto, dali por diante aquele homem estava seguro de que ele venceria qualquer obstáculo. E ele foi firme durante toda a sua trajetória, porque Deus havia empenhado uma palavra de encorajamento, uma palavra de companhia, de sustento na vida dele. E o Senhor fez isso para nós também. E é bom quando vêm as dificuldades, é bom quando faltam os Moisés, é bom quando há falha daquilo que nós mais acreditamos, mais temos como sustentação, como coluna. Muitas vezes isso falta na nossa vida. Muitas vezes desaba aquela coluna principal, aquilo que a gente tanto se agarrava e tanto confiava. Para que, ao desabar essa sustentação humana, Deus possa tomar o seu devido lugar. Abençoa cada um de nós, nos ajude, Senhor, a te colocar no teu lugar. A nossa confiança está em Ti. Apesar de toda a tecnologia, toda a ciência, a maior de todas as nossas colunas é o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar conosco. Até a próxima vez.